Olá, sejam bem-vindos todos. A verdadeira história do Halloween e os significados de seus símbolos. O Halloween, ou Dia das Bruxas, como é conhecido no Brasil, é uma forte tradição cultural na Irlanda, no Reino Unido, no Canadá e principalmente nos Estados Unidos. O nome Halloween é uma contração do termo All Hallows Eve, que significa Véspera de Todos os Santos, no inglês antigo. O post de hoje é para desmitificar a ideia de que essa festa surgiu nos Estados Unidos, como a maioria acredita. Mas afinal, onde realmente surgiu o Halloween? Existem várias explicações para sua origem, sendo uma delas o Dia de Samhain, uma celebração celta. E, de fato, muitas das tradições que celebramos no Halloween vieram da cultura celta e gaélica. Samhain, que significa novembro, em irlandês, representa o fim do verão e do período de colheita no calendário celta. Os celtas acreditavam que Samhain era a ligação entre os vivos e os mortos, quando os espíritos dos vivos poderiam se misturar com os espíritos dos mortos. Também é dito que esta festa representava uma celebração das pessoas falecidas desde o último Samhain. Todos os anos os mortos eram celebrados, na esperança de guiar os espíritos de seus entes queridos para o seu lugar de descanso. Grandes fogueiras eram acesas para guiar os espíritos para o outro lado. Mas isso não é tudo. Acreditava-se que os espíritos eram perigosos e poderiam passar para a terra dos vivos, muitas vezes praticando truques maldosos. Para impedir os espíritos de fazerem maldades, os vivos começaram a se vestir com fantasias, máscaras, capas, chifres e ética, a fim de enganar os espíritos, como se eles fossem um deles. Como Halloween chegou aos Estados Unidos? Na segunda metade do século XIX, houve uma grande migração irlandesa estimulada pelas péssimas condições na Irlanda, como a Grande Fome de 1840, a qual falamos sobre isso neste post aqui. A opressão britânica. Então milhões de irlandeses fizeram o seu caminho para os Estados Unidos, levando consigo suas tradições. A lenda do Jack-o'-lantern, a história da abóbora que antes era Nabó. Há séculos as pessoas vêm fazendo as abóboras iluminadas no Halloween. A lenda do Jack-o'-lantern surgiu de um mito irlandês que conta a história de um homem conhecido como Jack Miserável. Segundo a lenda, Jack Miserável convidou o diabo para tomar uma bebida com ele. Fiel ao seu nome, Jack Miserável não queria pagar a bebida, então convenceu o diabo a se transformar em uma moeda para que o Jack usasse para pagar as bebidas. Depois que o diabo fez isso, Jack decidiu pegar a moeda e colocá-la em seu bolso ao lado de uma cruz, o que impediu o diabo de voltar à sua forma original. Jack então soltou o diabo sob a condição de que ele não o incomodaria durante um ano e que, se ele morresse, o diabo não poderia pedir a sua alma. No ano seguinte, Jack o enganou de novo, fazendo o diabo subir em uma árvore para pegar um pedaço de fruta. Enquanto ele estava em cima da árvore, Jack esculpiu um sinal da cruz na casca da árvore para que o diabo não pudesse descer, até que o diabo prometeu a Jack que não o incomodaria por mais 10 anos. Passou um tempo e Jack morreu. Como esperado, Deus não permitiria que uma figura tão repugnante fosse ao céu. O diabo, por sua vez, tinha que manter sua palavra de não pedir a alma de Jack e não permitir que ele fosse para o inferno. Foi então que o diabo enviou o Jack para a noite escura com apenas uma queima de carvão para iluminar seu caminho. Jack colocou a brasa em um nabó esculpido e tem vagueado pela terra desde então. Os irlandeses o apelidaram de Jack-o'-lantern. Quando os irlandeses migraram para os Estados Unidos, eles perceberam que as abóboras, fruta nativa da América, era muito mais abundante do que Nabó, e foi assim que a cultura das abóboras enfeitadas foram disseminadas pelo mundo. Os símbolos presentes nesta comemoração são bruxas. São as principais simbologias dessa festa. As histórias contam que as bruxas participavam de festas realizadas pelo diabo, que normalmente eram realizadas em 30 de abril e 31 de outubro. Tal crença chegou aos Estados Unidos por seus colonizadores e a partir daí se espalhou por todo o mundo, tomando várias formas diferentes. Abóboras e velas. As abóboras simbolizam fertilidade e sabedoria, enquanto as velas servem para iluminar o caminho dos espíritos.
Conta a lenda que a prática de cortar a abóbora e colocar uma vela acesa dentro dela surgiu da história de Jack, um homem que gostava muito de beber e que se encontrou com o diabo no dia em que bebeu em demasia. Esperto, aprisionou o diabo em vários locais até o dia em que, de tanto beber, morreu. Sua entrada no céu foi negada e no inferno também, já que humilhava o diabo em vida. A partir daí a alma de Jack passou a perambular pelo mundo. As abóboras iluminadas então passaram a ser utilizadas por Jack para fugir da escuridão e iluminar seu caminho. Gato preto é um símbolo ligado às bruxas, pois elas conseguem se transformar em gatos. Outras superstições acerca dos gatos são que esses são fontes de azar e que também são espíritos de pessoas mortas. Travessuras ou gostosuras é uma brincadeira existente desde o século IX. Neste período as pessoas faziam os bolos das almas com massa simples e cobertura de groselha para entregar às crianças que, devidamente fantasiadas, batiam de porta em porta para pedir os bolos. Em troca de cada pedaço de bolo, a criança se comprometia a rezar pela alma de um parente de quem lhe ofereceu. Vassoura é um símbolo do poder feminino em limpar tudo aquilo que traz consequências negativas para a vida, como eletricidade e pensamentos negativos. Morcego simboliza a visão que ultrapassa as aparências e consegue ver o íntimo das pessoas. Maçã, fruta associada aos deuses do amor, é utilizada na festa como um símbolo de vida. As cores mais usadas na festa de Halloween também possuem significados que fazem a diferença na Noite dos Santos. Laranja, cor que traz vitalidade, energia e força. Acreditam que os espíritos se aproximavam dos que estavam de laranja para sugar suas energias. Preto, cor predominante dos magos, bruxas, feiticeiras e sacerdotes do Mestre das Trevas. Roxo simboliza a magia presente em toda a comemoração de Halloween. E aí, o que achou desta história? Deixe seu comentário abaixo deste vídeo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.